Olá pessoal, vamos para essa aula aqui e eu vou começar mostrando para vocês esse bastidor. É um cenário de Natal, porém ele tem um cenário auxiliar e nós começamos com essa construção desse bastidor de painel onde ele fica em pé sozinho, ou seja, ele não precisa de ponto de sustentação. Nesse caso em específico, nós amarramos na lateral por conta que ele é um painel onde vai ficar guardado equipamentos na parte de trás. Então, nós fizemos ali com essa dupla função para que nós conseguíssemos utilizar. Lembrando também que você vai notar aí que ele não tem madeira na parte onde aparecem essas duas colunas da parede. E esse foi mais um dos motivos que nós prendemos ali na lateral, por conta que essa coluna trazia um desnível para o nosso painel e perderíamos espaço. Mas olha, nós fizemos um bastidor na parte da frente, replicamos um bastidor só que em formato de trave na parte de trás, colocamos uma madeirinha na parte superior para que nós fizéssemos ali essa junção, uma espécie de caixa. E em cima colocamos mais uma ripa de madeira, mais um sarrafo, que é justamente para servir de apoio para guardar todos os equipamentos. Então, após a estrutura feita, nós começamos a tensionar todo o tecido e fizemos ali o nosso plano de fundo para receber o nosso cenário. Então, esticamos o tecido, como vocês sabem como faz o painel, e comecei a montagem da árvore. E o grande segredo da árvore aqui, primeiro ponto, tem uma árvore de qualidade, uma árvore que já é cheia, e você vai abrir os galhinhos da árvore de um lado para o outro para trazer volume. Você não abre na mesma posição. E agora você vai começar a aplicar esses laços. Então o laço, ele vai sempre ser colocado, ele tem ali uma argolinha de nylon transparente. A gente curva um pouco o galho da nossa árvore para ele não ficar para baixo e vai simplesmente colocar essa argolinha ali nesse galhinho da minha árvore. E tem um grande segredo aqui que é ajustar esse laço. As fitas, elas são fitas aramadas e você consegue fazer esse ajuste para que ele tenha volume, porque como fica muito tempo guardado, precisa esse ajuste. E o grande segredo é que você vai alternar, você vai colocar um laço entre um e outro, e não todos na mesma posição, formando uma espécie de zigue-zague, da mesma forma como eu ensinei para vocês na parte de montagem de mesa, na disposição de mobília e na disposição de peças em cima da mesa. Então, você vai sempre começar alternando o laço, inclusive da forma que eu estou te mostrando. Observe, eu coloquei um na parte de cima, depois eu fui para a lateral, coloquei um no meio, e aí eu já venho para o outro lado, depois eu vou para outra lateral, colocando um outro no meio para fazer esse preenchimento. Você pode fazer laço com uma estampa só, pode trabalhar na cor que você preferir. Enfim, você pode soltar aí toda a sua criatividade, claro, de acordo com a verba que você tem. Coloquei ali a ponta da nossa árvore e depois eu começo aqui a colocar as bolinhas na árvore. Essa bolinha é uma bolinha feita de isopor. E essa bolinha ela não solta esse cordãozinho dourado, se soltar a gente vai danificar. Então, para não ficar aquela coisa muito pendurada, a gente pega o cordãozinho dourado e dá duas voltas ali no galinho para ela ficar bem justinha. Se você preferir, você já pode dar um nó e diminuir ali o tamanho dessa argola, tá? Como eu estou mostrando inclusive para vocês aqui no vídeo. A gente passa duas vezes no galinho para poder reduzir esse volume. E aí eu começo a aplicar, distribuindo agora entre as áreas vazias, entre um laço e outro. Observe que eu comecei pelas bolinhas maiores. Essa bolinha aqui agora, ela já é plástica, então como é que nós fizemos? Retiramos a parte dourada, pegamos o galho ali, o festão da nossa árvore e enfiamos ela dentro desse festão. Por quê? Porque com isso ela vai ficar viradinha para frente e muito mais justinha. Então, nós vamos sempre fazendo dessa forma as bolinhas menores que são plásticas, porque ela traz um outro efeito, ela não fica com aquele aspecto de pendurada. Então, assim diante, nós vamos agora fazer todo esse preenchimento, agora preenchendo ainda mais os espaços verdes vazios. Então, sem segredo, você vai fazer toda essa distribuição para deixar mais aplicado. Já eu poderia colocar outros modelos de enfeites? Poderia, seria da mesma forma, mas optamos por não fazer. Começamos a distribuir os presentes, que nada mais são do que caixas de papelão revestidas com tecido, porque o tecido ele traz uma nobreza com o mesmo laço de fita aramada que nós fizemos para a nossa árvore. Então, ali nós vamos fazendo de tamanhos e alturas diferentes para trazer volume, tecido, retalho de tecido, inclusive, que nós aproveitamos para fazer essa cenografia na parte inferior da nossa árvore.
E agora eu estou mostrando para você o fio de fada que nós utilizamos. Ele é a pilha porque é um cenário, ou seja, não vai ser ligado o tempo todo. E existe várias e várias formas de você colocar a luz. Como é um cenário fotográfico, nós optamos por colocar ela por último para que ela pudesse aparecer ainda mais. São fios de 2,5 metros. Você pode colocar de cima para baixo, pode colocar rodeando, existem várias formas. Aí nós decidimos colocar somente na metade da árvore, porque nós tínhamos a intencionalidade de fazer um aéreo de bubbles para complementar o cenário, já pensando no ano novo. Então nós fizemos ali uma distribuição da verba e observe que nós vamos colocando de forma superficial, mesmo que é para ficar bem aparente, porque é necessário para a câmera que fique as luzes aparentes para que haja um desfoque quando estiver ali fazendo a foto. Então é preciso pensar na necessidade que um cenário fotográfico ele exige, diferente de uma casa, por exemplo, que você poderia ali trabalhar com fio de LED normal, que ele tem aquele fio um pouco mais grosseiro, um pouco mais grosso. Você poderia trabalhar. Aí nós optamos por questão de acabamento e funcionalidade. Então é na pilha, então não precisa estar ligado na energia, um monte de fio aparecendo, e nós não colocamos em toda a árvore, da mesma forma que também não colocamos em toda a árvore os enfeites. As costas da árvore não tem, porque não mostra e está encostado naquele plano de fundo, naquele painel. E não vai ter segredo, você vai simplesmente fazendo a volta ali dentro da sua árvore, entrelaçando, passando entre um e outro, e não vai ter dor de cabeça e segredo algum para poder fazer dar certo. Então, após isso, nós terminamos de complementar a nossa árvore e pegamos um festão, grampeamos 3 pontos de fixação e fizemos esse acabamento na parte superior. Na parte que está vazia vai entrar um sofá que está em processo de fabricação para complementar. Vai ser um sofá verde num tom muito próximo, inclusive, da árvore. Por isso a árvore ela está aparentando um pouco mais o verde e o fundo em um tom de areia. Pessoal, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui é um estúdio fotográfico real e a gente está na produção de um cenário natalino. A gente está na antecipação. Nessa parte aqui ainda vai entrar um sofá e, diferente de festa, as iluminações não vêm no painel. Na fotografia as iluminações são de frente, assim, setorizada, de acordo com o ângulo e ali de acordo com o equipamento. Então a montagem ela se diferencia um pouco mais e precisa de toda uma logística para poder fazer dar certo. Como vocês viram, esse painel aqui, ó, ele fica em pé sozinho. Ele está adaptado, ele ainda pegava um pouco mais, só que a parede ela tem algumas colunas, inclusive você consegue ver por ali, ó. Então está adaptado de acordo ao espaço e a gente precisava manter 2 cenários. Inclusive nós temos aqui, ó, isso aqui é um tom de bege, uma cor meio de areia, e aqui nós temos outros mais neutro, de acordo à necessidade aqui. Então nós fizemos uma jardinagem que eu já ensinei a vocês. Aqui tem esse banquinho, esses itens aqui eles ficam soltos porque ficam transitando, e aqui nós temos esses daqui que acendem, ainda consegue vir a luz direta para ter outro ângulo já ligado a essa pegada de Natal e tudo mais. Então consegue ter um específico de Natal e um mais neutro. E olha, como foi que nós fizemos aqui, ó, cheio de pontos de sustentação. Na foto isso não aparece por conta do enquadramento que vai ser assim. Essa parte aqui ela fica solta porque tem acesso lá do lado, então é totalmente diferente da necessidade de uma festa. Lá fica coisas guardadas, então a gente aproveita para fazer toda a parte da organização. E aqui nós criamos uma espécie de malha e aqui temos esse cano onde faz a sustentação também dessa árvore para ela não ficar tombando, já que tem criança o tempo todo. E como nós pensamos sempre aqui, ó, em trazer uma experiência real, então tem uma árvore, tem a luz que acende mesmo, o postezinho aqui, as flores, as lanternas. Essas lanternas na edição elas se acendem também. Aqui é uma sublimação de parede Boisserret. Então nós unificamos dessa forma aqui esse cenário. Então o cliente, ao chegar dentro do estúdio fotográfico, ele tem essa sensação, a cenografia, ou seja, algo que ele pode viver, lembrando que aqui ainda vai entrar o sofá, algo que ele pode vivenciar. Então é muito mais que uma foto, que um tecido na parede. Então isso traz um diferencial, e claro que se colocasse um bolo aqui, virava uma festa, e você pode trazer, imagina aqui, colocar toda a mobília e você tem a decoração montada com essa árvore aqui, trazer uma guirlanda de balão pela lateral. Você tem uma decoração aqui
pronta. Então a mesma técnica que é utilizada para cenários, e você pode vender isso, a mesma técnica que é utilizada para vitrines. Imagine que isso aqui era uma vitrine e aqui você colocou o manequim. Então existem possibilidades e possibilidades para você soltar a sua criatividade e trazer ali um resultado muito maior para o seu cliente. A mesma coisa do lado de cá. Imagine que isso aqui fosse uma vitrine e aqui vai entrar o sofá ainda, e depois eu mostro o resultado com o sofá para vocês. Será um sofá verde e eu colocar o manequim aqui sentado com a roupa para uma vitrine natalina ou em uma loja de roupas, e a gente fazer aqui um espaço instagramável. Então existem possibilidades e possibilidades para você criar aqui o seu cenário. Essas caixinhas de presente aqui, elas são caixas de papelão revestidas em tecido com a mesma fita que faz os laços aqui dessa árvore. Lembrando que a árvore nós não preenchemos aqui o fundo, já que não é real. É um cenário mesmo, então não desperdiçamos essa verba para colocar no fundo ali dessa árvore. Essa árvore tem aproximadamente 2 metros de altura e nós utilizamos cerca de 80 bolinhas, e claro que você pode utilizar muito mais. Utilizamos 6 metros de fio de fada, não foi pisca-pisca, foi o fio de fada. Você poderia colocar ele descendo, nesse caso aqui só colocamos assim na parte frontal mesmo, porque na edição consegue tudo ser aceso. Aqui não é na energia, aqui é na pilha mesmo, já que não é uma casa, só é ligado quando o cliente chega. E utilizamos também uma quantidade menor de laços, mas claro que você poderia encher muito mais. Então nós temos aqui cerca de 10 laços, uma quantidade assim aproximada, mas você pode brincar aí e fazer da forma que você achar melhor.